questão da imunidade de rebanho, e a senhora colocou que não fazia a defesa de forma indiscriminada. Em quais situações a senhora defende? Eu nunca fiz a defesa da imunidade de rebanho. Quando eu me referi no vídeo que o senador Renan trouxe aqui, eu me referi às crianças. Nós não precisávamos, e aí eu insisto na minha defesa enquanto pediatra, o prejuízo que nós causamos às crianças brasileiras, ele é indizível. Crianças que foram privadas da escola, da merenda escolar, crianças que sofreram mais violência doméstica, crianças com um aumento do número de casos de estupro. A gente vai documentar a imunidade isso. de rebanho para criança a senhora orienta? Não, quando a gente fala de imunidade, é as crianças permanecerem indo para a escola, senadora, porque o risco delas adquirirem a doença é 37,5 vezes menor do que dos adultos. Mas as crianças não vão para a escola sozinhas, secretária. Ela tem todo um corpo docente para poder funcionar. Ela tem os professores, tem toda uma equipe de funcionalidade e depois elas têm que voltar para casa. E elas têm baixa transmissão do pai, da da mãe, do avô. E aí a gente pode isolar os casos mais graves, a gente pode isolar os nossos idosos. Existem muitas medidas, senadora, que nós podemos juntos discutir para a Covid, mas a gente precisa ter medidas estratégicas, não medidas reativas, políticas de apagar incêndio. O lockdown, por exemplo, foi adotado muitas vezes de forma completamente inadequada, quando a gente tem milhares de publicações mostrando que essa medida pode ser inefetiva. A própria Organização Mundial de Saúde, que recomendou o lockdown, hoje diz que ele pode ser responsável pela fome e pela miséria. Então, na Covid, tudo é incerto. Nós precisamos discutir, porque a ciência, quando se fala em evidência na Covid, são construções diárias. Secretária, a senhora... Agora nós temos a doutora Maíra Pinheiro explicando, né, com relação ao remédio, né, o remédio que é tão questionado. A OMS, em julho de 2020, anunciou a interrupção dos testes da hidroxicloroquina como um tratamento eficaz para a Covid-19. Essa posição da OMS foi levada em conta em algum momento do processo de definição do seu uso dentro da política pública de combate do Ministério? Sim, é preciso que a gente primeiramente deixe claro que a Organização Mundial da Saúde, ela é um braço, né, da ONU, que trata das questões relativas à saúde. Embora o Brasil seja signatário dessa entidade, o Ministério da Saúde de todos os países do mundo são órgãos independentes, têm sua autonomia para tomada de decisão de acordo com as situações locais. Para o senhor ter uma ideia, a hanseníase, por exemplo, é uma doença que tem um protocolo próprio para tratar os doentes com hanseníase no Brasil e assim para várias outras doenças. A OMS, ela retirou a orientação desses medicamentos para tratamento da Covid, baseada em estudos que foram feitos com qualidade metodológica questionável, usando o uso das medicações na fase tardia da doença, onde todos nós já sabemos que não há benefício para os pacientes. Então, nessas situações, analisando os estudos que ela utilizou para essa tomada de decisão, o Brasil, os seus técnicos, os seus médicos e o próprio Conselho Federal de Medicina deixa bem claro que os médicos têm autonomia para usar todos os recursos que não causem malefícios e que possam trazer benefícios para o enfrentamento da doença. É o que é o que o senhor, é o que toda a sociedade brasileira quer. E uma parte também que lembra muito o general Pazuello é a parte em que ela lembra que o Brasil não que a OMS errou, e que o Ministério da Saúde ele não é subordinado às entidades, sociedades científicas. Teve uma senadora que quis colocar a secretária na parede, né, por ela não atender certos grupos, né, com interesses ali, e ela deu uma resposta dizendo que ela tem um grupo técnico, ela é técnica e ela não é obrigada a seguir essas recomendações. Vossa Senhoria nos explica por que essa insistência em contrariar a orientação da OMS? Eu já informei anteriormente para o senhor, o Brasil não é obrigado a seguir as orientações da OMS. E se assim fizéssemos, senador, nós teríamos falhado, assim como a OMS falhou várias vezes. No início da doença, em janeiro, isso falhado pode ser... em que? Vou explicar para o senhor, se o senhor me permitir. Não, eu só fiz uma pergunta. Falhado em quê? Vou dizer para o senhor as falhas, se o senhor me permitir explicar. E é isso que eu me propus a vir aqui hoje a fazer para os brasileiros e para os senhores. No início da doença,
O próprio ministro Luiz Henrique Mandetta, que esteve aqui na audiência inicial, ele disse que estava em Davos, numa das reuniões dos conselheiros da OMS, já era do conhecimento desses consultores que a doença estava manifesta na China, e a decisão da OMS em janeiro foi de que não se decretasse uma situação de emergência de interesse internacional, mas que fosse feita apenas um alerta global. O mundo inteiro tem relações com a China, nós sabemos disso hoje. A gente tem hoje a certeza que se trata de um vírus de transmissão respiratória, através de gotículas e através de aerossóis, e por conta dessa decisão retardada da Organização Mundial de Saúde, provavelmente nós contaminamos boa parte do mundo. Somente um mês depois dessa reunião em Davos, a OMS toma a decisão de decretar a situação de emergência de interesse internacional e o Brasil decreta a situação de emergência de interesse nacional. Posteriormente, para continuar exemplificando as falhas, a OMS determinou que não era necessário o uso de máscaras, uma vez que se tratava de um vírus pesado, transmitido por gotículas. Foi necessário que 6 meses depois, um grupo de mais de 300 cientistas fizessem uma carta para a OMS, comunicando que ela precisaria considerar a transmissão através de aerossóis. Milhões de pessoas foram contaminadas no mundo por causa dessa orientação da OMS. Em maio de 2020, o Conselho Nacional de Saúde se posicionou contra o uso do tratamento precoce com hidroxicloroquina. Em junho de 2020, a Sociedade Brasileira de Infectologia lança uma diretriz médica onde não recomenda o uso também desse medicamento. Em junho de 2020, a Associação Médica Brasileira passou a não recomendar mais o uso da hidroxicloroquina. Em janeiro de 2021, o Conselho Nacional de Saúde, portanto, emite um ofício para o Ministério da Saúde pedindo a revogação de qualquer instrumento que incentive o uso desse medicamento. A Associação Médica Brasileira recomenda, em março de 2020, o banimento do tratamento precoce da hidroxicloroquina. Todas essas entidades que eu cito, a senhora não considera que são entidades idôneas para emitir posicionamentos, orientações e recomendações acerca do uso de medicamentos no Brasil? Senadora, eu não vou discutir aqui a idoneidade dessas representações, mas o Ministério da Saúde ele não precisa se nortear. A senhora citou aí a Sociedade Brasileira de Infectologia. Boa parte dos trabalhos que a Sociedade Brasileira de Infectologia utilizou para fazer uma nota desorientando ou desaconselhando o uso dessas medicações tem trabalhos com graves conflitos metodológicos que nós não podemos usar como referência. Se a senhora quiser, depois eu lhe cedo. A senhora coloca o seguinte, que o Ministério da Saúde concorda com posicionamentos que coincidam com o entendimento da equipe política do governo, da Secretaria de Saúde. Não, senhora, eu sou técnica e os secretários do Ministério da Saúde são técnicos. Nós temos 4 médicos na equipe. Então, considera-se a posição desses técnicos e não a posição das entidades científicas. E os estudos que nós fazemos, é como eu disse à senhora, o Ministério da Saúde, ele não está subordinado às entidades científicas. E as entidades científicas que comprovarem através de trabalhos com boa qualidade metodológica, os fundamentos que nós usamos, nós vamos utilizar. Então, a senhora não respeita o entendimento que foi estabelecido pelo Tribunal de Contas da União? O Tribunal de Contas da União fez uma orientação que nós colocássemos na capa da nossa nota orientativa, que ela não trazia a obrigatoriedade da prescrição. E nós seguimos com a nota orientativa. Ou seja, esse entendimento do Tribunal de Contas, o Ministério da Saúde não leva em consideração na sua eficácia. Nós cumprimos todas as orientações do Tribunal de Contas da União. Mas Vossa Excelência está se contradizendo quando Vossa Excelência diz que admite o entendimento do TCU e, ao mesmo tempo, diz que não admite o entendimento dessas entidades que são apresentadas, ou você concorda com uma ou você concorda com outra. Senadora, é que a gente precisa ter o entendimento de quais são essas entidades médicas de excelência. Eu, como técnica e responsável por dar as diretrizes da saúde do Brasil, eu tenho a responsabilidade de analisar o que me chega. Numa das entrevistas coletivas, para a senhora ter ideia que eu participei, eu refutei um artigo da Lancet. 2 semanas depois, eu sofri uma linchação social, porque as pessoas disseram que eu estava questionando uma das maiores revistas do mundo.
que condenava o uso das medicações antivirais para o tratamento precoce. 2 semanas depois, essa revista pediu desculpas à humanidade e foi colocado que houve uma fraude. Fizeram um trabalho com 96 mil pacientes, repleto de conflitos. Assim, Por favor. A minha presença aqui é uma oportunidade para que eu possa esclarecer aos brasileiros e aos senhores o que eu presenciei em Manaus. Então, o contexto desse reforço argumentativo sobre a orientação e a palavra inadmissível é no contexto do que nós encontramos na atenção primária de Manaus. Um grupo de médicos se ofereceu como voluntários para fazer a prospecção nas unidades básicas de saúde. A informação, para os senhores terem uma ideia, que nós recebemos da Secretaria Municipal de Saúde, é que Manaus tinha 18 unidades básicas de saúde. Essa foi a informação oficial. Para que no dia seguinte o Ministério da Saúde tivesse conhecimento que eram 136 e não 18. 18 eram as que estavam atendendo Covid. A outra informação oficial que nós recebemos, senador, é que existiam 40 óbitos domiciliares acontecendo por dia em Manaus. Na visita que esses profissionais fizeram, eles encontraram unidades fechadas com cadeados, unidades sem médicos, farmácias sem estoque algum sequer de dipirona e paracetamol, 2.000 testes reprimidos. Vossa Senhoria confirmou as informações. A informação está sendo repassada e é importante. Não, mas a informação que ela está passando é relevante para a comissão. Isso Sim. não é uma sabatina, isso é um depoimento. Mas ela está falando sobre o que aconteceu em Manaus, senador Renan. Se não interessa a Vossa Excelência, interessa aos membros da CPI. Como não? Custando juntos 38 milhões de dólares. Essas medicações, elas não têm patente, elas são medicações baratas. Então, não existe interesse hoje da indústria farmacêutica de que essas medicações sejam objeto de um estudo, da formação de um dossiê para serem entregues à Anvisa, para serem incorporadas em bula para tratar essa doença. Então, esse é o motivo pelo qual nós não temos da Anvisa a opinião de que essas medicações sejam liberadas, porque ela está se referindo à função dela, que é a liberação em bula. Para o uso off-label, nós não precisamos da bula desses remédios. Para salvar vidas, que é o objetivo meu e dos senhores, nós precisamos oferecer à população todos os recursos. E a Covid, senador, tem 4 eixos. Uso de máscaras, distanciamento social, a vacina como uma das medidas mais importantes para a prevenção, mas a gente ainda vai ter os doentes que vão ter o escape das vacinas, a gente vai ter os doentes que, mesmo tomando a vacina, vão ter eficácia. Presidente, não vai ter um debate aqui sobre... É porque eu queria terminar a minha fala. Covid e cloroquina. Chikungunya é uma arbovirose, Vamos senador. fazer isso aqui hoje? Mas é porque o Ministério da Saúde já preconizou oficialmente 600 miligramas de hidroxicloroquina, podendo ser usado até por 5 anos. Senador, está aqui o protocolo. Chikungunya, 5 anos de uso de hidroxicloroquina com 600 miligramas e a recomendação é: não há necessidade de segmento eletrocardiográfico. Presidente. Não, senador, o senhor falou de efeitos antivirais dessas medicações. Isso aqui é um protocolo que passou pela Conitec. Para o coronavírus, a gente tem atividade in vitro. Senhor presidente. Senador, a gente precisa usar esse espaço aqui para esclarecer a população. É o único espaço que eu tenho. Pois não, senador Marco Rojo. Eu vou pedir a Vossa Excelência. Secretária, por favor, Vossa Senhoria mantém a sua indicação de cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de Covid? Eu mantenho a orientação enquanto médica de que a gente possa usar todos os recursos possíveis para salvar vidas. Então, amigos, gostou do depoimento da doutora Maíra Pinheiro? Então peço o seu joinha aí, o seu gostei, isso é importante para o YouTube entender que você gostou desse tipo de vídeo. Compartilhe para poder chegar até mais pessoas. Lembrando ao YouTube e à plataforma Google, né, que as informações repassadas aqui foram apenas uma transmissão, né, da realidade que acontece agora em Brasília. Né, as opiniões e os embasamentos da doutora Maíra Pinheiro, né, as falas dela são referentes, são de responsabilidade dela. Né, e nós estamos aqui apenas fazendo um trabalho jornalístico antes que o YouTube queira fazer alguma punição, né, por conta da transmissão de uma CPI que é transmitida a nível nacional. Então é isso aí, meus amigos. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.